Olá. O benefício de incapacidade total e permanente, né? Ele fica fora definitivamente das revisões do INSS. Olha aí, grande possibilidade, muita gente com dúvida se isso acontece ou não. E nós vamos esclarecer aqui nesse vídeo. Então aproveite, mesmo você que está recebendo auxílio doença, auxílio acidente, você precisa dessas informações. Aposentadoria por invalidez judicial é um benefício concedido quando se encontram aí um segurado incapaz de exercer as suas atividades ou qualquer outro tipo de atividade de trabalho e está insusceptível de reabilitação profissional, mas está cheio de aposentados por invalidez na reabilitação. Nós também vamos falar disso. Que tiveram uma condição reconhecida em uma decisão judicial. Quando concedida judicialmente, essa aposentadoria ela tem características que se podem diferenciar de benefícios concedidos administrativamente pelo próprio INSS, principalmente no que se refere em revisões periódicas, como o pente fino. Olha aí, então tem diferença, por exemplo, se a aposentadoria por invalidez ela foi concedida administrativamente pelo INSS ou pela Justiça. Quais são essas diferenças? Vamos tirar essas dúvidas aqui. Em algumas circunstâncias, a aposentadoria por invalidez concedida judicialmente não podem ser automaticamente submetidas às revisões aplicadas a outros benefícios. Embora a legislação permita que o INSS reavalie benefícios de incapacidade para verificar as condições que justifiquem, a condição ainda se está presente de incapacidade. Nós vamos explicar detalhes sobre fatores que tornam a aposentadoria por invalidez judicial menos suscetíveis e imune a revisões, tá? Bom, aqui nós vamos citar também 5 casos e 5 situações que o INSS desistiu de convocar aposentados por invalidez para revisão. Um aposentado por invalidez de 60 anos que tinha sido inicialmente incluído numa lista de convocação para o pente fino. No entanto, olha lá, a legislação que dispensa segurados dessa faixa etária de passarem por revisões periódicas no INSS fez com que houvesse a desistência da convocação. Essa regra está prevista no artigo 101 da Lei 8.203 de 1991, que estabelece que aposentados por invalidez acima de 60 anos não precisam mais passar por perícias de revisão. Então, isso é lei, pessoal. Aqueles aposentados também que têm 55 anos ou mais, que recebem o benefício há mais de 15 anos, portadores do HIV aposentados por invalidez, é protegido por lei, não podem participar. Ou então, por exemplo, doenças graves e degenerativas comprovadas. Um segurado, por razão de uma doença grave, como câncer em estágio avançado, foi convocado para uma revisão de benefício. No entanto, à hora de apresentar documentação atualizada que comprovasse a progressão da doença, o INSS decidiu cancelar a convocação. Doenças graves como essa, além de outras condições previstas em legislação, como HIV, AIDS, esclerose múltipla, recebem tratamento diferenciado, sendo segurados muitas vezes isentos das revisões. O INSS convocou também um segurado que, na verdade, já havia obtido uma decisão judicial definitiva em trânsito julgado, reconhecendo que a aposentadoria por invalidez ela era consequência da incapacidade. Ao revisar o processo, o INSS constatou que a convocação que foi feita foi um erro administrativo e desistiu da revisão, respeitando aí a decisão judicial que concedia essa aposentadoria sem possibilidade de questionamento. Quer dizer, fica muito claro que o INSS ele tem consciência das leis. E a lei da justiça e para o INSS é a mesma. Um aposentado por invalidez que vivia em situação de extrema vulnerabilidade social foi inicialmente convocado para perícias de revisão de pente fino, mas após uma análise detalhada do caso, o INSS verificou que essa condição de vulnerabilidade e a incapacidade de se locomover para realizarem a perícia se tornaram desnecessárias. Além disso, ficou claro que a condição de saúde desse aposentado não havia melhorado, levando à desistência da convocação. Isso tudo acontece dentro do INSS todos os dias, tá, pessoal? É que não é divulgado, né? O pessoal sempre divulga, não, a obrigação de passar o pente fino, porque o pente fino é em massa, porque é para combater fraude, irregularidade, mas eles não falam das limitações que o INSS tem.
E muita gente, por falta de informação, às vezes é convocado e nem sabe que existe lei que dá proteção. Por exemplo, uma pessoa do grupo de risco, que só tem uma única renda, sem escolaridade, sem emprego, com idade avançada, como é que você pode pensar em tirar um benefício de uma pessoa como essa? Dentro dos critérios do INSS não tem problema nenhum, mas quando se trata da justiça, que você, por exemplo, teve todos os seus direitos negados no INSS e entrou com ação judicial para conseguir garantir o seu direito ao benefício, tudo isso é avaliado. Quando a decisão é concedida judicialmente, a sentença passou do trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso e a decisão se tornou definitiva, uma vez que a sentença judicial tem essa definição, o INSS está obrigado a cumprir a decisão nos termos que foi proferido, incluindo a concessão da aposentadoria por invalidez, sem a possibilidade de revisões ordinárias administrativas. Nesse cenário de revisão, o que acontece com frequência é que aposentadorias por invalidez concedidas administrativamente, olha lá, tornam-se mais limitadas. Isso não significa que a revisão nunca vai poder acontecer, mas a força da decisão judicial, ela fornece uma proteção adicional a esse segurado. Outro fator relevante da própria natureza da aposentadoria por invalidez, que é concedida quando o segurado é considerado incapaz de retornar ao trabalho, é a possibilidade da reabilitação profissional, como nós falamos. E, por definição, voltada a quem não tem mais condições de exercer atividades laborais de maneira definitiva. Se a decisão for baseada em laudos médicos que comprovem de forma inequívoca que a incapacidade é permanente e o juiz reconhecer que não há perspectivas de reabilitação, a probabilidade de revisão do INSS é reduzida. Isso ocorre porque parâmetros legais determinam que as aposentadorias por invalidez elas devem ser revisadas para verificar uma eventual recuperação da capacidade para o trabalho. Porém, em casos de incapacidade reconhecida como definitiva, as revisões podem ser consideradas desnecessárias, principalmente quando a decisão judicial já levou em consideração todos os elementos probatórios. A legislação estabelece que segurados aposentados por invalidez com doenças graves, câncer, AIDS, doenças degenerativas, têm tratamento diferenciado em relação às outras revisões. O artigo 101 da Lei 8.213, a lei que eu citei agora há pouco, rege que benefícios da Previdência Social e pessoas nessa condição não estão em processo de revisão, reconhecido aí como pente fino. Além disso, segurados que tem o benefício concedido judicialmente, num caso de uma convocação irregular ou uma forçação de barra do INSS, deve comunicar à Justiça imediatamente. A aposentadoria por invalidez concedida judicialmente, ela é menos proativa para convocações pelo INSS, especialmente depois do reconhecimento aí judicial que impõe sobre o INSS. Outro aspecto que favorece a aposentadoria por invalidez concedida judicialmente é o entendimento predominante nos tribunais superiores. Por exemplo, como o STJ, o STF. Em muitos casos, esses tribunais têm decidido em favor dos segurados quando há tentativas de revisão no INSS, especialmente quando a decisão jurídica já reconheceu de forma definitiva a incapacidade. Alguns precedentes criam jurisprudência favorável a esses aposentados, reduzindo a chance que o INSS consiga fazer uma revisão. Existe a tutela antecipada, que nós também sempre gostamos de falar, que muita gente não tem a informação, mas fique bem claro, não é obrigação, o juiz não é obrigado, tá? Numa situação no benefício concedido por meio de tutela, em que o juiz determine que pague o benefício antes do final do processo, nesses casos, enquanto a decisão transita em julgado, o benefício pode ser revisado ou suspenso. Caso o INSS consiga comprovar que a condição do segurado melhorou e ele pode voltar ao trabalho. No entanto, o benefício é definitivamente concedido após a decisão judicial. O segurado obtém essa proteção, como mencionado, né, da decisão judicial,
impede essas revisões ordinárias. Então, pessoal, benefício, não só a aposentadoria por invalidez, como também o auxílio doença, o auxílio acidente, benefícios de incapacidade judicial, eles têm uma proteção a mais, né? No caso dessas decisões de pente fino, dessas avaliações e esses critérios que praticamente o INSS não informa. É o que eu falei, eles são muito bons para falar de fraude, de benefícios concedidos por irregularidade, tratando todo segurado como se fosse um fraudador da Previdência. Só que eles esquecem de dar informações do que eles não podem e que a lei protege o segurado. Mas é o trabalho nosso estar aqui, já que o INSS não informa, trazer esse tipo de informação para vocês, deixar claro, tirar dúvidas e trazer esclarecimento, tá bom? Se você está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você tenha gostado do nosso trabalho. Se gostou, dá um like. Outra dica muito legal é você se inscrever no canal, ativar o sininho para todas as notificações. Primeiro, porque o YouTube não está entregando para todo mundo os vídeos. E se você não for inscrito e o sininho não tiver ativado para todas as notificações, você pode perder conteúdos importantes, relevantes, que podem te ajudar aí num problema que você esteja tendo dentro do INSS. E você não paga nada, ninguém vai te cobrar nada, você tem todos os vídeos do canal à sua disposição, é um conhecimento muito grande, nós já conseguimos ajudar muita gente, eu espero que você não precise, mas se caso houver algum problema, pode procurar aqui no canal, que nós vamos ter sempre um conteúdo para te ajudar, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, abundância, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que tá faltando nesse mundo, né, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.